Olá, nesse segundo vídeo eu quero continuar falando sobre educação reformada. E o primeiro ponto que eu quero analisar, sempre em forma de esboço, é o Deus, o Mestre por excelência. Eu quero começar os desafiando a pensar comigo sobre uma frase de Calvino, João Calvino. Eis a razão porque a igreja é chamada a mãe dos crentes. E, indubitavelmente, aquele que se recusa a ser filho da igreja, debalde deseja ter a Deus como seu pai, pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si e os educa, até que atravessem a adolescência e alcancem a maturidade. Por esta declaração de Paulo, nós observamos, então, a responsabilidade da igreja com a educação cristã. Observamos também que essa educação parte sempre de Deus e que ela tem como propósito a nossa maturidade na fé, para que atravessemos a adolescência. Mas em outros momentos voltaremos a comentar sobre um ou outro ponto desta declaração. Bom, dito isso, eu quero enfatizar que é fundamental que entendamos que a educação cristã ela não é um gueto educacional. Ou, para falar de um outro modo, que eu chamo de modo mais polido, a educação cristã não é uma visão entre tantas outras. Porque dentro da ideia de opções, de alternativas, a educação cristã é colocada como mais uma filosofia. E para nós cristãos, não. Nós entendemos diferentemente. Nós entendemos que a educação cristã é a educação que parte da palavra de Deus, que é uma palavra infalível, e que essa educação cristã tem a ver, e eu tenho enfatizado isso, com toda a realidade. Então, nós devemos entender que a educação cristã, ela começa por Deus. É Ele mesmo quem prescreve o que deseja que saibamos e nos ensina por meio de sua palavra, a fim de vivermos por graça à altura do privilégio de nossa filiação. Então, a educação cristã tem como padrão Ele mesmo, Deus, o autor da educação, ou seja, a perfeição. O modelo que Deus tem para nós é o próprio Filho. Toda educação tem um modelo, eu vou desenvolver esse conceito depois. E para nós, cristãos, o modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem um propósito glorioso para os seus filhos. E é o Espírito quem nos conduz à conformidade da imagem de Cristo, que é o nosso modelo por excelência, a meta, insisto, definitiva de todo o povo de Deus. Então nós vemos aqui a ação trinitária, Deus que se dá a conhecer, um Deus trino, e esse Deus estabelece como padrão para nós o seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e vemos o Espírito que age em nós, nos santificando, abrindo o nosso entendimento, transformando o nosso coração para que sejamos moldados na imagem de Jesus Cristo. Então, pela direção do Espírito, nós somos educados a viver como filhos. O Senhor não nos dá máscaras, Ele não nos dá papéis para representar. Ele nos dá o grande privilégio de sermos seus filhos. E como filhos que somos, Deus, pelo seu Espírito, vai nos educando para que aprendamos cada vez mais a viver como filhos de Deus, tendo o Filho como modelo absoluto para todos nós. Então, a educação cristã é justamente isto: sermos moldados, conduzidos à maturidade perfeita existente unicamente em Jesus Cristo. Paulo esboça a trajetória dos atos de Deus para conosco, remontando à eternidade. É um texto que eu aprecio muito para falar deste propósito de Deus. Em Romanos 8, 29,
quando o apóstolo assim escreve: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos conhecia antes de nos criar, ele já nos amava e ele nos predestinou com um propósito, para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então, o sentido da santidade é uma conformação a Cristo. E é o Espírito Santo quem nos conduz a esta conformidade, estando associado à sua operação à palavra de Deus. O Lloyd Jones é um autor a quem eu aprecio bastante, ele assim fala sobre santificação. A santificação significa sermos feitos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E, portanto, todos os que estão sendo santificados devem ter uma similaridade fundamental, pois todos estão se tornando cada vez mais semelhantes a Ele. É uma boa apresentação dessa doutrina e o estabelecimento de um processo muito claro e de uma meta bastante objetiva: sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então, nesse segundo vídeo, eu quero me deter aqui, e no terceiro, eu quero falar sobre a escritura, cosmovisão e educação. Entendo sempre de uma forma bastante tênue e leve que eu trato deste assunto, não tendo circunstâncias nem competência para aprofundá-lo mais. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra continue sendo um modelo para nós e o padrão de vida cristã. Amém.